Michael Ruff é um biofísico que tem doutorado na Universidade da Flórida e pós-doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha. E foi lá, em Munique, na Alemanha, que ocorreu uma conferência que reunia biofísicos escolhidos a dedo. Foi uma conferência bem fechada. Mas por que era bem fechada? Porque essa conferência tinha a participação de nada mais, nada menos do que um grande líder mundial, reconhecido mundialmente, que é a Vossa Santidade Dalai Lama de Tibete. E Dalai Lama estava nessa conferência, respondendo as perguntas, e era justamente uma conferência que se falava sobre cura e transformação. Imagina você numa conferência com o nome de cura e transformação, com Dalai Lama presente. Oportunidade única, né, de transformar a sua vida, talvez buscar uma transformação para a vida das pessoas, para os seus estudos, para aquilo que você aplica, enfim, até respostas para aquilo que você não tem respostas. E o Michael Ruff estava lá. E esse biofísico, né, ficou aguardando, ansioso, a vez dele de participar, de fazer a pergunta para Dalai Lama, né? Nossa, que momento único, momento de transformação único. E ele chegou o momento dele, ele fez uma pergunta. É muito bom estar aqui nessa conferência com os colegas, com Vossa Santidade. Eu queria saber alguma coisa, o seguinte: qual seria a sua opinião sobre a causa das doenças? Nossa, legal, né? Uma resposta que talvez todo mundo não tinha pensado em perguntar para um líder desse, né? Um líder gigante dele. E aí Dalai Lama olhou para ele e disse o seguinte: olha, eu realmente não sei. O que eu acredito é que as pessoas podem pegar um vírus ou um tempo diferente e ficam doentes. E aí Michael Ruff, biofísico, ele deu um nó na cabeça dele, né? Mas peraí, eu vim nessa conferência esperando tanto e escutou uma resposta dessa, e ele já pensou o seguinte: talvez o tradutor não passou direito a pergunta dele, talvez o tradutor não passou direito a resposta de Dalai Lama, mas o fato é que ele não ficou conformado com aquilo, e aí ele lançou uma outra pergunta. Continuou, né, intrigado, e aí ele disse para Dalai Lama: olha, me desculpe, mas isso não é totalmente correto, não é bem assim. Eu, por exemplo, com colegas biofísicos, nós fizemos várias pesquisas, e uma delas, nós comprovamos o seguinte: quando nós introduzimos o vírus da gripe nas narinas de estudantes de medicina que estavam sob um momento de estresse, normalmente antes das provas da faculdade, 75% desses estudantes ficavam doentes, só que 25% não. Agora, quando nós introduzimos esse mesmo vírus da gripe nesses mesmos estudantes, só que após as provas, somente 20% ficavam doentes. Então ele disse para Dalai Lama: mas acredito que então nós conseguimos comprovar que não é somente o vírus, como Vossa Santidade acredita, que determina se a pessoa fica doente ou não. Inclusive, olha, eu nunca vi ninguém ficar doente antes das férias, antes de um evento que para ela é muito importante e feliz. As pessoas normalmente ficam mais suscetíveis às doenças em momentos de estresse, em momentos que elas estão tensas, preocupadas, enfim. O que a Vossa Santidade tem a dizer sobre isso agora? Aí ele relata mesmo no livro que Dalai Lama deu uma pensada e falou o seguinte: olha, essa resposta é o que eu posso lhe oferecer, mas eu tenho uma história para te contar. Uma vez eu estava viajando pela Índia e eu fiquei seriamente doente. Eu fiquei muito doente. Me colocaram em uma ambulância e enquanto eu estava na ambulância, pela janela, eu vi muitas pessoas doentes, eu vi muitas pessoas em estado de pobreza, eu vi muitas pessoas sofrendo. Então, do momento que me pegaram até o trajeto para o hospital, eu vi tudo isso. Isso me mudou muito o que eu estava no foco. Então, eu comecei a ter foco em como eu poderia ajudar essas pessoas, como eu poderia diminuir o sofrimento dessas pessoas, se eu poderia fazer isso. O fato é que, quando eu cheguei no hospital, me examinaram, eu já não estava sentindo mais nada, mas me examinaram e não precisou fazer mais nada. Tudo tinha passado. Olha que lição de vida. Olha que fantástico tudo isso. Primeiro, com a pesquisa, né, do biofísico Michael Ruff, e não sei se é assim que fala, mas eu sou brasileiro e é assim que se escreve, mas que entendam que é uma pessoa muito importante, que sabe o que está fazendo, que pesquisou e tem as suas comprovações científicas. Primeiro, ele comprovou que o vírus não é a única coisa que determina se você fica doente ou não.
Olha só que interessante a pesquisa dele. Então, só repetindo para ficar bem claro, quando se introduzia nas narinas de estudantes de medicina, antes de exames, de provas, 75% ficavam doentes. Porém, quando se introduzia o mesmo vírus da gripe nos mesmos estudantes, só que após os exames, somente 20% ficavam doentes. Como é que você ignora o fato de que os vírus não são os únicos determinantes para você ficar doente ou não? O que é que determina não é se você tem contato com o vírus, com a bactéria, com o fungo, mais do que isso. Tem algo que talvez seja invisível, tem algo que é muito maior do que isso, o ambiente. A sua percepção do ambiente. Claro que o vírus ajuda, senão seria 0% aqui, concorda comigo? Mas precisa de um terreno propício para esse vírus ter uma possibilidade de multiplicação. Senão é a mesma coisa de que eu estou pisando no terreno liso, ó, cimentado. Eu jogar um grão de milho aqui e esperar crescer. Não vai crescer, não tem um terreno propício. Um vírus pode até cair na sua corrente sanguínea, pode ter contato com você, um vírus, uma bactéria, um micro-organismo, seja o que for. Mas se não tiver um terreno propício para ele se multiplicar, nada acontece. E aí você entra nessa categoria dos 80% das pessoas que vão ter contato com os vírus e não ficará doente. Eu mesmo trabalhei numa UTI de infectologia durante 4 anos. Gente, se tem um lugar para ter no mundo, digamos assim, a superbactéria, as doenças infecto-contagiosas, e por mais que a gente se protegesse com luva, com aventais descartáveis, com máscaras, claro que ficava um monte de parte do teu corpo descoberto. Claro que tinha acesso, claro que você tinha contato com os micro-organismos. E por que é que todas as doenças infecto-contagiosas que rodeavam, né, que estavam ali dentro da UTI, é que eu não peguei nenhuma? Nunca. Nem sequer uma gripezinha. Ah, Dalton, mas é porque aí seu organismo foi tendo contato com esses micro-organismos e aí ficou autoimune contra isso. E a primeira vez que eu entrei na UTI? E a primeira vez que eu tive contato com determinado vírus ou com determinada bactéria? Sempre tem uma primeira vez. Então, mais do que o vírus, mais do que a bactéria, mais do que o fungo, mais do que qualquer micro-organismo, tem a taxa aqui de 80% pelo menos do ambiente, da sua percepção ou do terreno propício que você acaba deixando facilitado para que se tenha uma proliferação ou simplesmente o seu organismo consiga identificar esse agente invasivo, simplesmente vai lá e um abraço, aqui você não é bem-vindo. Então, isso para começar, porque eu vou adentrar em algumas patologias e vai ser bastante interessante, que vai dar para entender tudo do que eu estou falando. Quero falar para vocês de algumas disfunções osteoarticulares. Gente, eu adoro tratar, porque tem um sentido biológico muito claro, tem uma clareza nas informações. Sabe por quê? É intuitivo. Eu vou ensinar para vocês várias partes do nosso corpo que apresentam disfunções e vocês vão ver que, nossa, que legal, porque é intuitivo a situação. Vamos falar primeiro da articulação temporomandibular. Vou falando aqui de cima e vamos descendo. Não vai dar para falar todas, mas eu vou falar os principais casos que caem lá no nosso consultório, que a gente vê por aí os casos. Então, olha só, eu tive um paciente que chegou para mim, o caso dele era o seguinte, ele teve uma disfunção temporomandibular. Essa articulação aqui, ó, se você coloca o dedo e abre a boca, você sente articular essa região. Então, é a mandíbula articulando com o maxilar. Então, faz esse movimento de abre e fecha da boca. Então, ele chegou com uma disfunção. O que acontece quando tem uma disfunção? Normalmente começa a ter ou dor nessa região, ou começa a ter uma dificuldade no abrir e fechar, às vezes trava, ou começa até, parece que desloca, que é pior ainda. É como se escapasse essa articulação, tivesse uma frouxidão ali. O caso dele, eu estava tendo muita dor nessa região. E engraçado, olha só, somente de um lado. Pode ser dos dois? Pode. O caso dele era só de um lado. E a gente começa a entender algumas situações. Mas a gente tem que fazer uma conexão da história do paciente com o que está acontecendo na atualidade, no momento presente. Porque senão a gente não consegue abranger ele de uma forma global. Mas como assim, Adalto, abranger de uma forma global? Senão, corro o risco do tratamento ele não ser integral. Porque se eu levo em conta somente a dor, se ele toma um analgésico, vocês concordam comigo que essa dor vai voltar? Porque é um analgésico, ele tem tempo de duração. Porque o estímulo de dor, ele permanece. De onde que vem esse estímulo de dor? Tem alguma condição que faz com que o corpo sinta dor. A dor nada mais é que um alerta, tem alguma coisa errada. E de onde vem esse circuito da dor? Vem de uma mensagem lá no nosso cérebro.
Essa mensagem diz o seguinte: tem alguma coisa errada, tem um comportamento errado exatamente nesse local. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que esse comportamento errado, ele pode ser real. Como que é real? O real é o seguinte: eu estou forçando essa articulação, é algo mecânico, né? E forçando porque de repente fala assim, nossa, eu comi muito amendoim ontem, então talvez no dia seguinte você acorda com um pouquinho de dor. Mas essa dor passa, ela dura um dia, a musculatura dela se recupera muito facilmente, nós temos essa propriedade. É a mesma coisa de um dia você fazer uma caminhada um pouco a mais, claro que seu corpo vai doer um pouquinho, mas se recupera rapidamente. Agora, pode ser virtual ou imaginária, significa que já não é algo real, puramente mecânico. Por quê? Imagina o seguinte, se eu tenho uma informação aqui que eu estou tentando captar algo, eu estou tentando segurar algo. Se para você é tão importante a situação que você até talvez não pense assim. Mas se eu disser para você, cadê essa afirmação? Você diz, cara, segurando com unhas e dentes. Uau! Então é algo muito importante que você realmente quer muito. Olha, pode ser isso, de repente, a sua casa. Você tem um empréstimo e está difícil de pagar, só que a sua casa está segurando unhas e dentes. No caso desse paciente, que eu comecei a contar para vocês, não era uma situação real, era uma situação imaginária, né? Ou virtual, dependendo do contexto que você coloca, mas não é algo mecânico. Então, o que é que acontecia com ele? Ele estava perdendo o emprego. Por quê? Tinha as questões particulares, né, de política interna na empresa que ele trabalhava, mas ele estava perdendo espaço, porque a função que ele realizava estava sendo extinguida. Então, ou seja, cada vez menos precisava do que ele fazia. E não tinha lugar mais para ele na empresa. E aí ele estava desesperado porque ele não sabia o que fazer. Então é como se ele tentasse segurar com unhas e dentes aquela situação. Só que não está dando certo. Isso não é algo real, é algo imaginário, é algo virtual. Mas olha que interessante, lá dentro do cérebro, ele está vendo isso como real. O corpo dele está sentindo isto como real. Então não é a questão de misturar as coisas, não é a questão de, enfim, de nada, mas é a questão de sentir isto como real. E olha, acredite, se você sente aqui dentro como real, seu cérebro acredita que é real. E qual vai ser a resposta? É natural que ele lance um comportamento real. E não vai ser lá no meu ombro, não vai ser no meu quadril, não vai ser lá no tornozelo. Onde é que eu estou sentindo esse peso? Onde é que eu estou sentindo essa situação? Exatamente onde deveria prender com unhas e dentes. Na opinião dele. Talvez se eu tivesse nesse mesmo emprego, com essa mesma ameaça de ser mandado embora, querendo segurar a qualquer custo o meu emprego, talvez eu estaria tendo uma outra percepção e teria uma disfunção em outro lugar. Ou talvez eu estivesse vendo isso como uma oportunidade. Ah, quer saber? Não gostava mesmo desse emprego, eu já queria fazer outra coisa, só que eu não tinha coragem de sair. Então, sendo demitido, é a melhor coisa que poderia me acontecer. Porque aí eu vou atrás das coisas que eu acredito, que eu quero fazer pro resto da vida. Isso aí, olha, eu estava aí por causa do dinheiro, mas, quer saber? Se me demitirem, é um favor que me faz, porque aí eu pego faz todas aquelas contas, né, quando é demitido sem justa causa, recebo aquele dinheirinho lá, que é muito importante, e nesse tempo dá para eu começar algo que eu quero fazer pro resto da vida. Se a pessoa consegue ter esse tipo de pensamento, nunca ela tá com a sensação de querendo abocanhar algo. E aí, nesse paciente que eu atendi, como que ficou bem claro que ele estava tentando abocanhar, que ele estava tentando segurar a qualquer custo o emprego dele? Ele contou para mim que ele tinha ido conversar com o encarregado, tinha ido conversar com o gerente, com o dono, ele não tinha conseguido, olha que interessante, mas ele estava tentando conversar com o dono da empresa para falar o quanto era importante aquele trabalho, que ele estava disposto a fazer outra função, que ele faria qualquer coisa para não ser demitido. Olha que interessante, ele estava fazendo de tudo, estava se esforçando, mas mesmo assim ele estava sentindo que estava escorregando. Olha só a articulação temporomandibular que você morde e segura, tentando corrigir isso, né? Tentando expressar isso. Então, olha só, do virtual ou imaginário passou a ser real. E se aqui no cérebro eu sentir como real, ele vai trazer um comportamento real exatamente onde expressa
da mesma forma que eu estou sentindo aquela situação. Ou seja, abocanhar, segurar com unhas e dentes. Então, não é aleatório, não é por acaso que vai se manifestar. E é por isso, quando um paciente chega no seu consultório e ele relata alguma disfunção temporomandibular, você já pode pensar em uma situação antes do início dos sintomas, algo que ele não está conseguindo segurar. Em outras palavras, se traduz em sensação de impotência. É uma sensação de impotência de não conseguir abocanhar algo, de não conseguir segurar algo, de não estar conseguindo fazer adequadamente. Por que é que isso acontece? Por que tem essa manifestação? Tanto a dor quanto o deslocamento da articulação ou travar da articulação diminui a função. Então, num primeiro momento, numa primeira fase, é isso que nosso corpo vai fazer. Como se tirasse você da responsabilidade de abocanhar e segurar alguma coisa, porque aí, se você não consegue segurar com eficácia, você não fica sofrendo com aquilo. No caso desse paciente que eu contei, quanto mais ele tenta, mais ele se sente impotente. Tenta comer, se você tem um problema nessa articulação temporomandibular, seja por travar, seja por estar doendo, seja por estar se deslocando a articulação, né? Qualquer uma dessas disfunções, o que acontece quando você tenta morder alguma coisa mais durinha, né? Um amendoim, seja lá o que for, mastigar algo. Só o que o teu organismo faz? Tira você dessa responsabilidade tão pesada. Cada vez que você tenta e não consegue, mais você se sente impotente. Você se sente mais impotente, vem para o real. O que acontece? Mais comportamento real. Então, cada vez que você não consegue, se é uma dor, essa dor vai aumentar. Se a articulação ficar deslocando, vai aumentar a recorrência de deslocamentos aqui na articulação. Se é o ficar travado, vai aumentar os travamentos nessa articulação. E aí, num segundo momento, quando você começa a visualizar uma saída, opa, não é mais problema para mim ser demitido. Se eu visualizo alguma coisa nesse cenário, já desarma essa sensação de impotência. Já não passa toda essa força para o cérebro como se isso fosse um problema. Já não é mais um problema. Se não é mais um problema, já não tenho mais o comportamento na minha articulação que estava expressando tudo isso. E olha que interessante, então, se eu não tenho comportamento, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nenhuma disfunção. E aí, parece que do nada, minha dor sumiu. Parece que do nada não trava mais. Parece que do nada eu articulo e não sai do lugar. Então não é algo mágico, não é sobrenatural, não é um milagre. É um comportamento. O que a gente precisa entender é esse ciclo de comportamento e como destravar tudo isso. Então eu espero que vocês tenham entendido com clareza toda essa condição que leva às disfunções da articulação temporomandibular, né? ATM, né? Porque agora nós vamos falar de vértebras cervicais. Como é que eu posso tratar um paciente que chega para mim com queixa nas vértebras cervicais? Todos os pacientes que você tratou com disfunção na coluna cervical tiveram o resultado esperado? Se não, talvez seria a hora de dar um pouquinho mais de amplitude no tratamento e observar algumas coisas que estão talvez além do que parece o óbvio, né? Ou além dos protocolos que costumam se seguir normalmente. O paciente está sob os meus cuidados. Eu preciso que ele saia melhor do que ele entrou. Outro dia eu tratei um paciente com disfunção na coluna cervical. Esse paciente tinha 18 anos de idade. 18 anos, você está no auge da sua estrutura óssea, da sua estrutura muscular, enfim, e é tudo muito moldável, né? A gente faz assim, já sai com um músculo grande. Com mais de 40, isso não é em poucas horas, né? Muitas horas. Mas enfim. Então, olha só, como que uma estrutura, no seu auge de potencial muscular, ósseo, de ligamentos, um paciente apresenta duas hérnias cervicais. Então, a disfunção na coluna cervical. Aí você começa a perguntar, né, dentro dos protocolos, se você carrega muito peso durante o dia, no seu trabalho, no esporte que você faz, enfim. E diz para mim, não, eu não faço academia, então eu não pego peso como esporte. O meu trabalho é de escriturário. Não tem nada que eu consiga pensar que eu esteja pegando peso e que isso possa ter me atrapalhado. E aí você começa a investigar e nada.
Mas, se você amplia um pouquinho mais essa visão do que pode ter acontecido na coluna cervical, aí a gente vai lá para a etologia animal. Então, as perguntas pareciam óbvias, já não tem as respostas que talvez a gente entenda, que dão clareza àquilo que ele está apresentando. E se a gente amplia um pouco mais, vai lá para a etologia animal começa a dar umas explicações, começa a dar respostas para essas perguntas. Por que é que meu paciente está tendo disfunções na coluna cervical? Inclusive, duas hernias de disco. Na etologia animal, que é uma ciência já comprovada, que traz todo o comportamento do animal dentro do seu ambiente primitivo, o interessante é que, por que é que nós usamos para nós a etologia animal? Ah, claro, nós somos animais, muito mais evoluídos do que os outros, mas nós somos animais. Já teve uma época da nossa evolução natural que nós vivemos em cavernas, era uma questão só de sobrevivência. Alguém invadiu meu território, eu vou brigar com esse alguém. Estou com fome, eu vou à caça. Nós temos essa herança primitiva, nós temos um cérebro primitivo, mas nós usamos ele principalmente em situações de luta ou fuga. O nosso luta ou fuga hoje é luta no emprego, não aquela lutinha de estou pensando o que eu vou fazer de faculdade. O que eu estou falando aqui é de questões que você e eu, nós consideramos como sobrevivência. É vital eu estar nesse emprego, é vital eu conseguir esse emprego, é vital eu pagar a minha casa, é vital eu estar aqui com meu filho nesse momento, é importantíssimo. Então, o que é vital para você? O que é que você considera como uma questão de sobrevivência? E aí você aciona mecanismos que estão lá no seu cérebro mais primitivo. Então, sim, nós utilizamos o cérebro mais primitivo, a camada mais primitiva do nosso cérebro. Ela não é uma camada morta lá, que não tem função e como se fosse uma pedra e pronto. Nós utilizamos, sim, são informações importantíssimas. Olha só que interessante que, tão importante esse cérebro primitivo, que se não fosse ele, nós corríamos um sério risco de vida assim que nós nascemos. Por quê? Se nós não tivéssemos o reflexo de sucção, até a nossa mãe ensinar como é mamar, como é fazer uma mamada, a gente ia morrer de fome. Se não fosse o reflexo de tosse, um pouquinho de leite que fosse para a traqueia, não seria estimulada a tosse, e de repente a gente estava mamando e caindo leite na traqueia, ou seja, caindo lá no pulmão, daqui a pouco morria. E a etologia, que explica todo esse funcionamento do cérebro primitivo e a nossa conexão com o que os animais fazem. Então a gente tem muitos comportamentos parecidos com os animais. Não é porque nós copiamos, mas porque nós temos um cérebro primitivo. Um dia nós agimos daquela forma também, instintivamente. É muito interessante tudo isso, porque a etologia animal explica, por exemplo, se você tem um cachorro ou tem gato, quando briga com outro da mesma espécie, um deles acaba perdendo a luta. Ou até só se encaram, um deles que se sente menos capaz naquele momento ou se sente submisso, ele o que faz? Abaixa a cabeça. Só que para o animal, tá tudo bem. Ele sai dali e vai tentar conquistar outro território, ele vai fazer outra coisa. E nós, seres humanos, nós somos os evoluídos, nós somos os espertões. Assim, nós abaixamos a cabeça, mas a gente não queria abaixar. A gente não aceita, na maioria das vezes, que você perdeu ou que você está submisso àquilo, só que o negócio é o seguinte, nós ficamos presos nessa informação. E essa informação é o passado, é a nossa história. Enquanto a gente fica preso aqui, a gente não vive o presente. Você não anda nessa linha do tempo. Você fica preso aqui. Então, enquanto você se sente submisso a uma situação, é como se fosse obrigado a baixar a cabeça, como se fosse obrigado a ficar nessa posição. Enquanto você se sentir assim, o comportamento vai ser de contrariedade. O comportamento vai ser de sensação de submissão. Aconteça o que acontecer aqui no presente, você pode ganhar na Mega Sena, você pode comprar o carro dos seus sonhos, se você pretende ser pai, sua mulher engravida e você não vive plenamente esse presente. Você ainda fica preso aqui. Vamos voltar aqui para o caso do meu paciente. Esqueci de falar, ele se sentia submisso e ele trabalhava como escriturário porque ele tomou uma bronca
muito grande da pessoa que estava um nível acima dele. E essa bronca, ele percebeu como algo que ele se sentiu muito desvalorizado. Ele se sentiu submisso, porque foi na frente de todo mundo. Foi em uma das reuniões de empresa. Então, ele contou para mim que essa pessoa poderia ter chamado ele de lado e tinha, inclusive, passado por ele, cumprimentado naquele dia. Oi, tudo bem? Bom dia. E não falou nada. Parecia que estava tudo bem. E ele tomou aquela bronca. Imagine todo mundo sentado numa mesa, uma pessoa em pé falando, olha a informação dele de cima para baixo. Quanto mais a pessoa ia falando, e ele se sentindo, entre aspas, humilhado ou desvalorizado dentro da função dele, ele só tinha que aceitar. Só que ele não aceitou por quê? Porque na percepção dele, isso poderia ter sido feito fora do ambiente de uma reunião com todos. Poderia ser feito talvez de uma forma mais amena. Então, o problema não está na situação, mas é como eu percebo a situação. Por mais que ele sabia que sim, o que ele tinha feito comprometeu muita coisa dentro do trabalho. Porém, na cabeça dele podia ser feito de outra forma. E é por isso que ele se sentiu submisso, humilhado, não podia fazer nada. Afinal de contas, era uma pessoa que estava acima dele. Então, ele ficou preso nessa informação. E por mais que, suponhamos, a namorada dele ou a mãe dele falasse para ele, olha, mas já se passaram 6 meses, graças a você ter sentido assim, olha só, você se empenhou mais no trabalho, você nunca mais errou nada e foi até promovido. Aí, de repente, ele fala assim, ó, mas não precisava ter passado por isso. Isso significa que ele ainda se sente submisso nessa história. Ele ainda está vivendo aqui no passado. Ele não valorizou isso aqui como parte da história dele, que graças a isso ele veio para cá. Graças a isso ele veio para outro nível. E aí, será que ele teria conseguido ir para outro nível, prestado mais atenção no trabalho, se dedicado mais, já que essa bronca foi na frente do mundo, eu vou mostrar para todo mundo do que é que eu sou capaz de levantar a cabeça e olhar todo mundo de igual, quiçá de cima para baixo. Será que ele teria tido essa autorresponsabilidade de bater no peito mesmo e falar, eu vou fazer diferente. Nunca mais vou dar motivos para alguém agir assim comigo. Será que se ele não tivesse passado por essa experiência, ele teria chegado ao que é hoje? O fato é que ele subiu de cargo, mas ficou vivendo aqui, se sentindo submisso. O que acontece? Quanto mais submisso você se sente, mais respostas tem no organismo. Porque a etologia animal explica isso. Explica, na verdade, o fato de sentir-se submisso e a região que ataca. Só que nos animais, eles saem da cena e vão para outro lugar, eles vão para outro contexto, vai conquistar outro território, ou vai dar um tempo e volta com tudo. Enfim, os animais, eles não ficam presos no passado, eles usam isso como experiência. Agora, nós ficamos. Os espertões aqui evoluídos ficam, né? Não é bem assim, nós temos um cérebro primitivo que reage a tudo isso. Qual foi a solução para esse paciente? Eu atualizei as informações para hoje. Como é que eu atualizo? Eu não sei da vida dele, eu preciso perguntar. Então eu perguntei para ele, quais são as 3 coisas que vêm na sua cabeça agora, que desse período para cá, ou seja, de 6 meses para cá, você conquistou. Você foi capaz de fazer por você mesmo. E isso para você foi como uma conquista de território. Você se sentiu capaz de fazer e foi escolha tua. E por que é que eu perguntei isso para ele? Porque quando eu aciono aqui no cérebro pontos de memórias de situações que ele foi capaz de fazer, é o contrário, submisso e eu sou capaz. Então, pontos aqui no cérebro que trouxe ele até esse momento, pontos em que ele foi capaz de realizar e que foi escolha dele. Porque olha só, ao contrário, é uma sensação de submissão, porque eu não tive escolha sobre a situação, eu não fui capaz de reagir, eu não fui capaz de argumentar, eu não fui capaz de fazer nada naquele momento, porque me pegou de surpresa. Agora, quando eu planejo algo, quando eu vou fazendo algo eu gosto, do jeito que eu quero e que tem resultados, ou seja, eu fui capaz de realizar e com uma sensação de alegria, com a sensação de conquista, com a sensação de capacidade, que é tudo ao contrário da submissão. E aí ele me disse 3 coisas. Uma
das coisas, ele tinha comprado um carro. Ele falou para mim, é um carro usado, mas eu conquistei. Qual que é a segunda coisa que vem na sua cabeça agora? Eu comprei uma viagem para a Argentina, que eu queria muito conhecer a neve. A terceira, a mãe parece que teve um problema de saúde e fez ponto na farmácia. E a farmácia ficou em X lá. Então, foi puxadinho, ficou mais do que ela ganhava. E aí ele morava com a mãe, ele pegou e falou, mãe, pode deixar que eu vou acertar a farmácia. Ele falou, nossa, eu nunca imaginei ser capaz de chegar e oferecer algo para minha mãe. Isso vai comprometer um pouquinho as minhas programações, mas é só um mês. Olha só que interessante. O que eu estava fazendo ali com ele? Trazendo ele para o tempo presente, tirando ele desse foco. E é interessante, gente, o resultado vem na hora, não é daqui 10 minutos. Porque a própria maneira dele contar a história aqui do passado dele, ele contava assim, parece que com vergonha. É como se eu estivesse lá naquela reunião, escutando os desaforos, as coisas, os apontamentos que o chefe fez. Mas assim, segundo a visão dele, foi assim, né? E quando ele começou a contar essas três coisas no presente, ele foi levantando a cabeça e contando com orgulho, peito aberto, cabeça levantada, falando com um sorriso no rosto. A sensação de capacidade, ela é expressada também no corpo. Ninguém que se sente capaz de fazer uma mudança, principalmente sobre si mesmo, ou conquistar algo, fala de cabeça baixa. Entenderam como tem um fundamento científico por trás e não vai acometer em qualquer lugar do corpo, vai acometer aqui na região cervical. Quando a gente traz ele para o presente, ou seja, muda a percepção desse paciente, começa a ter resultados sobre essa nova percepção, sobre esse novo foco. E aí, naturalmente, as autocorreções começam a serem materializadas. Só tem a ser traduzido em diminuição parcial ou total da dor e diminuição parcial ou total dessa disfunção. Porque o corpo agora só tem a continuar o que está sendo estimulado aqui no cérebro, as percepções. Então, vamos descer um pouquinho os níveis aqui. Esse pilar termina 7 cervicais, termina esse segmento, começam as vértebras torácicas. Né? Então, essas vértebras torácicas, elas compreendem bem acima das escápulas, praticamente onde começa as escápulas. A escápula é esse osso grandão aqui. Ó, tá? Então, começa mais ou menos aqui e ela desce até na coluna lombar. São 12 vértebras torácicas. E tem gente que tem disfunção nessas vértebras. Às vezes uma cifose, né? A cifose tem, mas a hipercifose, né? Que é uma curvatura na coluna. Às vezes escoliose, né? Não vai dar para entrar nos detalhes todos. Vamos falar da disfunção de uma forma geral. Às vezes, hernia de disco, às vezes os populares bicos de papagaio, né? Enfim. Então, nas vértebras torácicas, quando acontece uma disfunção nas partes mais altas, nas primeiras vértebras torácicas, tem um contexto aí que envolve um grande sentimento de algo que seja indigesto, de algo que é como se não desceu para mim. É como se tivesse assim, olha, um abraço que foi terrível. Terrível no seguinte sentido, assim, foi um abraço de alguém que eu não queria ter abraçado. Imagine alguém que você sabe que falou mal de você, e aí, por acaso, você encontrou essa pessoa no lugar e essa pessoa chega, amigo! Com aquela falsidade, né? Pega e te dá aquele abraço aqui. Então, aonde ela toca, olha aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região, né? Torácica alta. Te dá aquela sensação de impotência. É mais ou menos assim, me pegou de surpresa, o que é que eu faço agora? Por que é que ocorre isso tudo? A etologia animal explica bastante isso. Os animais, por exemplo, eles normalmente atacam os leões, atacam as zebras pulando nas costas, geralmente na região das torácicas altas. Então, por isso que a gente fala assim, aquele abraço que eu não queria. Porque cá entre nós, se é um abraço que você quer, que é desejado, que você se sente até, nossa, fulano me deu um abraço apertado, uma pessoa que você admira, de repente, por exemplo, você vai numa noite de autógrafos, e essa pessoa que autografou o livro para você tem, nossa, muito obrigado por você estar aqui, dá aquele abraço, puxa, claro que é desejado. E você não sai assim com essa sensação de submissão, ou de indigesto, enfim, ou de impotente. Pelo contrário, eu duvido. Você sai que nem um pavão, né?
sai todo inflado, né? Puxa, eu tô me achando aqui. Então isso não vai causar problema nenhum. Isso massageia o ego, né? A pessoa me notou. Ótimo, perfeito. Agora, se é um abraço de alguém que você considera como uma pessoa que está te abraçando, mas é aquele abraço falso, aquele abraço que você não desejaria, te pegou de surpresa essa situação. Te pegou de surpresa, não conseguiu fazer nada naquele momento. Aquilo desceu indigesto. E por que indigesto? Porque a altura das torácicas altas é aqui a altura das escápulas. Estou tentando mostrar aqui a altura das escápulas, que é a altura do esôfago, que vai levar a comida até o estômago. E olha, você está descendo indigesto, não vai bater bem lá no estômago. Então tem essa representação da etologia animal, por conta dos ataques, né, dos animais, e por conta da altura do tubo, né, desse tubo que vai levar o alimento, daquilo que era para ser bom, só que não é. O que o corpo tenta fazer? Jogar para fora. Sentiu isso como indigesto, e juntamente com essa sensação de indigestão, também impotente, não pode fazer nada. Pronto, uma formulazinha, dor torácica. E isso acontece com frequência, gente, mais do que vocês imaginam. Então, por exemplo, por que aparece com a espondilolistese, o famoso bico de papagaio? As espinhas delas deslizam e ficam maiores, né? A espinha vertebral. É como se precisasse aumentar aquele pedacinho da vértebra para poder ter uma estrutura um pouco mais reforçada. Porque é como se eu me sentisse impotente e não estou podendo fazer nada. Então, é como se precisasse aumentar a função daquele segmento. E aí tem a espondiloartrose, que aí começa a fundir as vértebras, né? E para que começa a colar todas as vértebras? Justamente para tornar mais fixo essa coluna. Ela não ficar flexível, eu tenho que ser rígido naquela situação. Então começa a ter esse comportamento. Mas tudo depende de como você está se sentindo. E no contexto geral, a fórmula é essa. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu pouco antes do início do seu sintoma, dentro de um contexto que para você foi indigesto, onde você se sentiu impotente em uma situação. E normalmente, uma questão de abraço, ou é questão de ser pego por trás, de uma forma repentina, surpreendente, impactante, inesperada. Sempre lembrando isso, da etologia animal. É como se eu estivesse fugindo de algo e algo me pegou. Algo veio por trás e me pegou. Então, nesse paciente aqui, o que eu fiz? Eu passei para ele o seguinte, que hoje, no momento presente, que é que hoje ele abraça, não só ele abraça, mas ele é abraçado por situações. Vai contando o que é na sua cabeça. E ele me falou que se sentia abraçado pela comunidade da igreja que ele estava participando, se sentia abraçado pela família da esposa, porque ele tinha casado, se sentia abraçado pelo novo emprego que ele tinha, e de forma real, não só se sentia abraçado, ele adorava os abraços dos sobrinhos, que ele brincava bastante, o abraço da mãe, o abraço do pai dele, o abraço da esposa. Então, atualizando para o momento presente, os abraços que são experimentados da forma mais gostosa possível, né? Saindo aqui do indigesto, e não numa sensação de impotência, mas numa sensação de capacidade. Porque graças a ele ser o que é, ele conquistou isso tudo. Ele conquistou a confiança, a amizade, a parceria de um monte de gente que para ele representam conquistas sobre quem ele é. Então isso traz toda uma capacidade. E isso se traduz no físico, essa capacidade. Então, naturalmente, uma estrutura, inclusive não só uma estrutura emocional, mas uma estrutura demonstrando no físico, porque a coluna é uma estrutura. Então, uma estrutura fortalecida, onde não é qualquer impacto que vai desestabilizar essa estrutura, mas porque ela é forte e porque ele, a qualquer momento, pode continuar fortalecendo essa estrutura. Deixa eu falar das vértebras lombares. As vértebras lombares são 5, gente. Ela finalzinha, a coluna lombar, que é onde todo mundo fala, que dor na lombar. Que acontece nas grávidas também, né? Por conta do peso da barriga, do neném que vai crescendo cada vez mais, imagina 9 meses. E é aqui, né? Distribui o centro de gravidade, ele se desloca para frente.
E aí acaba que a coluna lombar ela é forçada a aumentar a curvatura. Então fica uma hiperlordose. Naturalmente nós temos a lordose, que é essa curvatura que é como se fosse para dentro do nosso corpo. Se chama lordose. Então, essa curvatura com a mulher grávida, ela aumenta. E para pessoas mais obesas também, ela tende a aumentar. Agora, tem gente que tem disfunções na coluna lombar, em uma dessas 5 vértebras, e que não necessariamente é por conta do peso, não necessariamente é porque carrega peso, mas ainda assim apresenta disfunções. Talvez uma hérnia, talvez dores. E o que fazer com esses pacientes que apresentam esse tipo de disfunção? Olha, a neurociência explica o seguinte, que nós não somos vítimas da natureza. Nós somos frutos de como nós percebemos o mundo à nossa volta. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês no livro. Cadê? Deixa eu ver se eu achei o... 2000 anos depois. Olha só que interessante. Tudo baseado em ciência, em pessoas importantíssimas que fizeram a mudança no mundo. Olha que interessante isso. Os sentidos, ou seja, como nós percebemos o mundo, é filtrado através dos nossos órgãos sensoriais. Quais órgãos sensoriais? O olfato, a visão, a audição, o tato e a gustação. Eles filtram o ambiente e gravam a experiência. Agora, sabe o que é interessante? Tem guias para isso, né? Tem guias específicas. Por exemplo, quando nós recebemos um fóton de luz, né, uma informação luminosa, quando eu falo luminosa, é uma imagem. Isso chega na nossa retina e aí ele vai sendo filtrado, joga lá para o nosso lobo posterior, onde ele vai fazer uma leitura. Mas daí, ele vai passando, é como se fosse camadas. Ele passa por mais umas 4 camadas, até chegar lá no lobo frontal, onde ele vai fazer uma distinção sobre isso. Se isso é bom, se não é, ele vai avaliar. Mas olha só quantos filtros são necessários desde esse receber a imagem, né, até ser processado. Só que aí o nosso corpo avalia, dentro das nossas experiências de vida, se aquilo é bom ou ruim. Mas entenderam que é só uma experiência? Só uma informação? É a nossa experiência de vida, é a nossa história que vai determinar se aquilo é bom ou ruim. Se aquela experiência é algo que talvez compromete a minha sobrevivência ou não. E aquilo vai determinar como eu me sinto em relação a isso. E agora, olha que interessante. Tem uma outra via, a do olfato. Sabe o que ela precisa? Para chegar lá no cérebro e avaliar esse sentido do olfato, é apenas um circuito neural. Já cai a descarga elétrica lá no meu cérebro e já é avaliado. A neurociência explica isso de uma forma mais ampla, né, esse circuito. Mas é o seguinte, porque nós tivemos que desenvolver, deixar esse circuito muito mais rápido do que a nossa visão, porque era necessário farejar o perigo de forma muito mais rápida. Então, através dos meus órgãos sensoriais, eu avalio as experiências, são boas ou ruins. Só que detalhe, as minhas experiências avaliadas, precisa ter uma base para isso, preciso ter um parâmetro. Então, para avaliar se algo é bom ou ruim, eu preciso ter uma informação da minha história. Por exemplo, lá na questão das vértebras lombares, por que as nossas vértebras lombares teriam problemas? Se eu não estou carregando peso, se eu não estou fazendo nenhum exercício físico no sentido de esporte, vou lá no crossfit e tal, pego aqueles pesos e tal, eu não estou fazendo nem nada disso, mas eu estou tendo problemas, dores, estou tendo talvez uma hérnia de disco lá que está praticamente sem resposta, por que está acontecendo isso comigo? Então, olha só, se você passou por uma situação aqui, uma situação real, lá atrás, no passado, impactante, inesperada. Isso tudo, gente, formou lá no cérebro uma rede, um circuito neural muito forte, muito facilmente de ser acessado. Porque o meu corpo, ele faz isso para você se passar por algo parecido, dessa vez já não vai ser sentido como impactante inesperado. Porque talvez você possa fazer algo a respeito. Olha que maravilha! Neurociência explica isso de forma fabulosa. Então tá, eu tenho uma rede neural forte. Isso quer dizer que, naquele momento em que eu tive uma situação impactante, inesperada, lá no passado,
Quando eu falo no passado, pode ser semana passada, pode ser no mês passado, pode ser no ano passado, pode ser na década passada, pode ser no século passado. O século passado está longe, eu nasci no século passado. Detalhe, todos os meus órgãos dos sentidos. Então, o gosto que tinha no ar, né? O cheiro que tinha no ar. Se eu estava segurando algo naquele momento que teve uma situação impactante inesperada, o que eu estava vendo naquele cenário da situação impactante inesperada, o que eu estava ouvindo. De repente, eu estava tomando um sorvete, tem a gustação envolvida. De repente, eu estava ouvindo a música do Pink Floyd. Então, aquela música tem uma vibração sonora específica, que ele estava envolvido no cenário. De repente, essa sensação, né, de estar segurando a casquinha de sorvete, então o tato envolvido com aquela textura da casquinha de sorvete. O cheiro, de repente, do sorvete de chocolate. Então, cheiro de chocolate envolvido. Aí, dentro dessa cena que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, alguém me liga e eu recebo uma notícia que, para mim, é impactante e inesperada, com um grande tom de eu me sentir impotente dentro de alguma coisa e que eu perdi a minha estrutura. Então, você é um sério candidato a ter um problema na coluna lombar. Por quê? Porque a coluna lombar é a base da sua coluna vertebral. Nós temos a coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. A coluna lombar é a sua base, é a sua estrutura. Se você perdeu essa base, a sua estrutura, sério candidato a ter um problema na coluna lombar. É uma situação que você sentiu como impactante e inesperada. E no cenário de impotência, ou seja, eu não pude fazer nada naquele momento. Pelo menos naquele segundo que eu recebi a informação. Então, o que pode ser isso? Olha, pode ser o seguinte: o que é que na sua vida você considera como uma estrutura, como a sua vida? De repente, uma empresa que você montou, e de repente, liga a sua secretária e fala assim: a vigilância sanitária passou aqui, interditou a nossa sala, interditou a empresa, interditou. Não pode funcionar. De repente, a sua empresa, aquilo que você construiu com tanto carinho, e aparentemente estava tudo certo, você teve uma situação onde você recebeu isso de forma impactante, inesperada, naquele momento você não podia fazer nada, porque estava bloqueado, não podia funcionar mais a sua empresa. Isso foi lá no passado, vamos supor, há 2 semanas, 2 meses, há 2 anos, não importa. É passado. Quando você se depara no momento presente, no momento hoje, a sua empresa está aberta, você conseguiu reabrir, conseguiu fazer tudo o que era preciso, está tudo normalizado, está tudo em dia, tudo em ordem, ainda que isso seja uma realidade hoje, cada vez que você estiver, talvez, tomando um sorvete, o que o teu corpo faz? Ele aciona essa rede neural. Sorvete é ruim? Não, mas ele estava lá presente nessa situação impactante inesperada. O que o corpo faz? Aciona o mecanismo dizendo: fica em alerta, que a qualquer momento tudo pode mudar. Se eu não levar em conta tudo isso, e eu começo a tratar o paciente somente a partir da disfunção dele, eu vou ter o resultado só da questão física. Mas a informação de tudo que aconteceu nesse momento aqui, ela continua. E adivinha o que vai acontecer? Seu paciente vai melhorar com o que você fizer. Porque é como se fosse um analgésico. Só que assim como o analgésico, ele tem um tempo de ação. Nós temos um detalhe lá na coluna lombar, em L5. L5, nós vamos perguntar para o paciente direto, é cara a cara. Como o paciente tem uma disfunção em L5, ele tem um problema na sua sexualidade. Fica exatamente na altura dos órgãos sexuais. E diz respeito aos movimentos com a pelve, com os movimentos com o seu parceiro. E aí, então, sim, ocorre uma disfunção ali. Então, uma sensação grande de impotência, só que impotência talvez de satisfazer o parceiro. Impotência em se satisfazer, talvez, com o parceiro. Impotência porque está sentindo que tem algo errado na relação física mesmo, na relação de sexualidade mesmo. Tá? Então, a gente precisa perguntar para o nosso paciente: você pode contar, dentro do seu contexto, dentro do que você pode se abrir comigo, como anda a sua vida sexual? No que é que você está sentindo uma grande sensação de impotência? E que para você, né, talvez quando você percebeu isso, foi impactante e inesperado. L5 não dá para fugir muito não.
L5 é uma disfunção relativa a uma questão da sexualidade, uma impotência na sexualidade, tá? Next, próximo, em geral, nós temos as disfunções de hérnias de disco, por exemplo, né? Então, só para entender, nós temos aqui as vértebras, né? Vou fazer aqui só um desenho aqui bem... Nós temos os discos intervertebrais. E para que servem esses discos intervertebrais? São aqui esses amortecedores que estão entre as vértebras. Então, é um tecido gelatinoso que fica entre os corpos vertebrais, né, que é esse quadradinho aqui, como se fosse um quadradinho, que é para amortecer os impactos. Essa é a função do disco intervertebral. Agora, o que acontece? Se você pega um peso muito grande, se você tem uma movimentação muito grande dessas vértebras, o que acontece? Se você tem uma vértebra aqui, você faz um movimento muito forte de deslocamento, ou de flexão, ou de certa forma extensão. Como é gelatinoso, então esse disco tem uma tendência a jogar aqui para trás. E quando joga para trás, tem um outro problema. Aqui passa inervação. Então, olha, esse movimento muito acentuado acaba fazendo com que esse conteúdo do disco ele extravase e aí começa a tocar a inervação e, claro, dói. E outra coisa também, quando você começa a carregar muito peso, esse disco ele começa a se achatar, é um amortecedor, mas aí ele vem para fora, vai mais para fora. Então aqui, que passa a inervação, começa a ficar também apertado, começa a estimular, tá? Então, ou por peso, ou por um movimento muito forte. Seria mais do que o disco permitiria, mais do que a vértebra permitiria. Então, você fez um esforço a mais. Então, isso pode acontecer, normalmente, para quem carrega muito peso, faz exercício físico com muito peso, aí começa a ter esses extravasamentos, né? Talvez faz um movimento errado, uma hiperextensão, uma hiperflexão de coluna, e aí diferentes níveis sofrem. Porém, essa é a parte mecânica. E se chega um paciente para você e você faz essas perguntas, esse cara é crossfiteiro. Esse cara aí, ele carrega as coisas, carrega cimento, sei lá, alguma coisa. E aí você pergunta e ele fala assim, não faço nenhum exercício físico que carrega peso. Não trabalho com nada com peso. E agora? Quem é que explica que esse paciente está apresentando hérnia de disco? E agora que você precisa ampliar um pouquinho mais a sua consciência, precisa ampliar mais as possibilidades. Ampliando as possibilidades de olhar para esse paciente, você tem mais chances de encontrar essas respostas. E agora? Porque senão você vai falar para ele o quê? Isso é espontâneo? Poxa, o cara já está desanimado porque ele tem uma dor. É a mesma coisa de falar assim, cara, você é um azarado e você foi sorteado com problema de hérnia de disco. Vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Tenho certeza que muita gente já escutou isso. Mas olha só, quando você amplia as possibilidades de causas, ou seja, depende da sua mecânica, que diz para ele, tem um fator adicional a isso. O que é esse fator adicional? O fator adicional e se ele está vivendo uma situação que não é real, mas está vivendo como real? Como assim não? Ele está carregando um grande peso. O que é carregar um grande peso? Eu pergunto para você. O que é na sua vida carregar um grande peso? O que seria carregar um grande peso? Ter que trabalhar? Muita gente vai responder isso, né? Então, dependendo do trabalho, sim. Então, se uma pessoa entende que para ela tem algo como se ela estivesse carregando e tem uma sensação de grande peso e tem uma sensação de estar impotente sobre aquilo, porque cada vez esse peso aumenta mais. Parece que ela faz força e nunca para de carregar esse peso, por mais que faça. De repente pagar um aluguel. De repente perdi o emprego e tive que morar na casa da minha mãe. Assim como foi de um paciente que eu atendi há pouco tempo, que tinha separado da namorada e para ele era um grande peso viver sem essa pessoa, porque ela incentivava ele demais, ela fazia ele se sentir uma pessoa melhor, fazia ele ir para frente, mas acabou para ela. Chegou um momento que acabou e ele se sentiu impotente, porque ele tentou voltar, tentou argumentar e tudo e nada. Então, olha que interessante. Nas hérnias de disco,
em que houve grande mobilidade, é porque o corpo estava tentando se moldar a uma situação, tentando ser mais flexível para lidar com aquilo que eu não estou conseguindo ser capaz de finalizar, que eu não estou conseguindo carregar e fazer diminuir o peso. Então, quando isso não é possível, o corpo tenta se moldar. E aí, olha só, essa história de carregar um grande peso, olha que interessante, que é simbólica, lá dentro do cérebro, ela passa a ser real. Por quê? Eu estou vivendo essa situação. Eu estou sentindo isso como real. Eu estou sentindo como um grande peso na minha estrutura. A minha estrutura, ela não está aguentando todo esse peso. A minha estrutura é como se não fosse preparada para tanto peso. Porque veio de forma impactante e inesperada. Nossa, e é por isso que é real. Porque lá dentro do cérebro, cria-se uma rede neural muito forte, que é preciso, porque senão eu não vou fazer nada a respeito. E a minha vida pode ficar comprometida se eu não fizer nada a respeito. Porque o peso vai aumentando, 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 uma hora eu não vou suportar. Mas tem as consequências. Se ficar muito tempo hipermóvel, para me adaptar à situação, se ficar muito tempo hipermóvel, eu corro o risco de ter uma hernia de disco por hipermobilidade. Se ficar muito tempo eu sentindo esse grande peso, eu corro um risco desse peso começar a achatar o meu disco intervertebral e pressionar a minha inervação e vai doer. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então como é que eu faço para mudar esse comportamento? Parar de ser real isso tudo. Eu tenho que trazer algo real para essa situação. E como é que eu trago? Gente, olha só. O foco está dentro de uma situação impactante, inesperada, como se estivesse carregando um grande peso lá no passado. Então, o que eu faço? Eu trago para o presente. Porque aqui no presente eu tenho condições de fazer alguma coisa. Então, eu preciso trazer uma informação que seja real dentro disso tudo aqui para o momento presente. Formar uma rede neural que diz que tem algo que é real que não é pesado. Tem algo que é real que sobrepõe essa informação de peso que eu senti lá atrás. Então a gente precisa perguntar para o paciente o que é hoje que você carrega e que é leve para você. E aí você direciona o teu paciente para ele respondendo. O que é que você conquistou que você carrega que é leve para você? De repente ele teve um filho. Nossa, é leve ter um filho, porque eu me divirto. Então, ele tem que responder o que é leve. Vai falando para ele responder. Responder 3, 5, 10 coisas. Então, de repente, é um novo emprego, é leve. Ah, o casamento é leve. Ah, olha, eu pago aluguel, mas é leve agora, nesse momento. Ou porque ganha mais, ou porque o aluguel é mais barato, onde mora agora. Porque tem que ser na percepção do paciente, não na sua, senão não vai funcionar. Então, quando você atualiza aqui no presente, que é leve para ele, e ele começa a fortalecer essa rede neural e viver esses momentos, você traz informações aqui para o cérebro que são reais e que sobrepõem essa sensação de carregar um grande peso. Então, olha só, tudo inverso. Não é impactante inesperado, o paciente seu programou essa situação. Não é pesada, ele está relatando como uma situação leve. E é real. E melhor, é agora no momento presente. As informações, elas criam redes neurais fortes a partir de duas situações. Ou por repetição, ou por uma situação muito forte. Aqui foi muito forte. Criou uma rede neural forte. Aqui é por repetição. Todo dia ele vivendo aquilo que para ele é leve. Também cria uma rede neural forte. É como se fosse uma crença. Como se fosse um hábito. Por isso que os hábitos, eles formam redes neurais fortes. Então é por outra via, mas a gente atualiza o software. Então é possível? É. E se o paciente vê isso como impactante, ele vê, nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto isso é importante na minha vida, o quanto isso é leve, o quanto isso é bom. Isso pode soar como impactante agora para ele. Se soar como impactante, o simples fato dele despertar para isso, adivinha? Teu paciente, em minutos, finaliza esse processo. E o corpo dele já não tem mais esse comportamento de sentir pesado ou sentir-se móvel, hipermóvel diante de uma situação para se adaptar a ela. Então, o que resta é o comportamento normal
das vértebras, sem sentir o peso, sem sentir a carga, e naturalmente continuar exercendo seu papel, que foi programado como de amortecedores. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu vou falar para vocês? Disfunções nos ombros. De onde vem isso tudo? Parece um pouco redundante, mas é continuação de tudo que a gente está falando. Porque tudo tem o mesmo segmento, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem nas lógicas. Os ombros, o que são os ombros? Os ombros vão nos ajudar a carregar as coisas, né? E os membros superiores é para trazer para perto, é como se fosse uma asa aqui, né? Embaixo da asa, trazer para baixo da asa, carregar algo ou até afastar algo de mim, né? Levar para longe. Isso tudo são funções mecânicas. Quando nós temos alguma disfunção no ombro, na escápula, né? Que é como se fosse a nossa asa, quando nós temos alguma disfunção nesse mecanismo aí, em alguma dessas articulações do ombro, principalmente, pode surgir sim, não só de fatores mecânicos, mas principalmente de fatores que são ditos emocionais. Mas de fatores que, para mim, é como se fosse simbólico. Mas se meu cérebro entende como real, vai ter um comportamento real. Toda vez que eu tento fazer algo com o meu ombro para o que foi programado, ou seja, carregar algo, né? Ou afastar algo, ou trazer algo para perto de mim, é como se ficasse embaixo da minha asa. Então isso é simbólico. Só que toda vez que esse simbólico é impactante e inesperado, por exemplo, o paciente que eu atendi já faz um mês mais ou menos, estava tendo fortes dores no ombro, e apenas no ombro. Eu falei, olha, o que é que teve antes, no início dos sintomas? Não, antes eu não sentia nada, era tranquilo e tal, nunca senti dor no ombro, e agora, olha, já tomei remédio, já fiz um monte de coisa, apenas ameniza esses sintomas. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu antes do início dos sintomas que para você soou como impactante, inesperado, te pegou de surpresa mesmo, você viveu como um choque. Só que dentro de um cenário onde você não foi capaz, ou seja, onde você se sentiu impotente nessa situação. Então, o que é que nesse contexto, talvez para você tenha sido um peso, ou algo que você quis afastar, ou algo que você queria aproximar, você queria muito perto. E aí ele me contou o seguinte, porteiro de um prédio, e aí passou uma senhora que mora no prédio e distratou ele. Ela chegou com algumas compras e queria que ele fosse levar as compras até lá no apartamento dela, era lá em cima, sei lá, no 12º. Só que ele falou, olha, eu tô aqui na portaria, me desculpe, mas eu não posso ajudar a senhora a subir com essas compras, né? A portaria não pode ficar sozinha. E aí ela falou, mas graças ao que eu pago de condomínio, que é o teu salário, você é funcionário meu, você sabia disso? Então você tem que fazer o que eu estou mandando. E ela destratou muito ele, assim. Tanto é que quando ele contou a história, ele ficou todo ruborizado, o rosto vermelho, engolia seco, e esses vasos sanguíneos aqui, ó, saltados. Isso são manifestações do sistema nervoso autônomo, né? Que mostram, é como se ele estivesse vivendo de novo aquela situação. Isso foi chocante para ele, foi dentro desse cenário aqui, então, e ele se sentiu impotente, porque ele até argumentou, mas quando ele argumentou, vieram mais desaforos. Então ele tinha, a dor no ombro dele era muito grande, não conseguia chegar, na verdade, a 90 graus. Ele ficava compensando, assim, para levantar. O outro aqui, meio. Aquilo que era simbólico, vivido como um peso, se tornou tão forte que ficou registrado como real, porque ele vivia todos os dias essa sensação. E cada vez que ela passava na portaria, voltava essa situação. Não porque ela destratava ele de novo, mas era como se acionasse alguma coisa naquele cenário. A simples presença dela, daqui a pouco ele estava com dor. Olha que louco, né? Que engraçado. Mas de loucura não tem nada, porque é uma reação biológica, né? Então o organismo é como se preparasse ele, né? Então a sensação de dor é como se mostrasse toda essa sensação de impotência. Se realmente ele tivesse com a dor no ombro naquele dia que ela insultou ele, por ele estar com dor no ombro e tudo, olha, senhora, eu não posso carregar porque eu estou com o ombro machucado. Talvez ela tivesse um pouquinho de compaixão, ou não. A questão é que seria outro cenário. E outro cenário talvez trouxesse outro resultado.
Isso é certo, mas como seria? Só vivendo a experiência. Mas ele só viveu uma experiência. Como é que a gente corrige isso? Então, atualiza para o presente. Não interessa se essa situação aqui aconteceu há 2 dias, há 2 meses, 2 semanas, não importa. É passado. Então, aqui no presente, você precisa perguntar, precisa atualizar as informações para esse paciente. O que é que aqui no presente você é capaz de fazer, que é leve para você, dentro de uma programação que é sua, no seu tempo, sem pressa, que você trouxe situações leves para sua vida. Aí, na hora que ele vai responder, começou com coisas. Minha filha está aí e minha netinha está passando a semana comigo. Olha que maravilha! Então, já fala isso com um sorriso no rosto. Ah, conta mais sobre a sua filha e sua netinha. Ah, é minha única filha. Eu tenho um filho, mas eu tenho a filha. E do meu filho eu não tenho neta ainda. E a minha filha tem uma netinha. E ela trouxe, vai passar a semana inteira aqui com a gente. E vai falando e vai mudando a postura. Porque ele está vivenciando uma coisa programada, que é no presente, e que é leve, e que é dele, que ele é capaz de administrar tranquilamente. E aí, o que você faz? Como é que você brinca? Ah, eu brinco com ela, ela já dá risadinha, e aí você pega ela, pego ela, nossa, não sei o que e tal, conversando, atualizando, e aprofundei ele nessa conversa. Quando terminou, eu falei para ele, vamos fazer uma coisa? Eu já tinha testado, tinha pedido para ele fazer esse movimento, e ele tinha feito assim, ó. Não conseguia encostar as duas mãos lá em cima. E aí eu pedi para ele, né? Terminei de ter essa conversa com ele. Vamos fazer aquele teste de novo? Levanta os braços até onde você conseguir, só para eu lembrar como é que era. Olha, gente, tem umas coisas que a gente queria filmar e que não pode filmar a sessão. Se eu falar para vocês que, olha, esse foi o resultado, eu falei, levanta devagar que eu quero ver. E ele foi levantando, ele encostou as duas mãos aqui em cima e ficou esticando. Então, olha só, na sessão já mudou o comportamento. E é incrível, gente, como o nosso corpo atende aquilo que está tendo um comando. Então, o comando aqui no cérebro era para ter esse comportamento. Mas quando a gente muda toda a informação que chega lá no cérebro e do modo como é interpretado, o corpo já para de emitir alguns sinais, o corpo já começa a ter novos comportamentos, o comportamento vai ser diferente. Sinal diferente, rede neural diferente, comportamento é diferente.